Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o Senhor falou em Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17, Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós temos que crer nessas palavras do Senhor. O Senhor diz que nós somos bem-aventurados, porque hoje podemos ver, podemos ouvir e podemos receber tais palavras que são de grande importância. Como nós vimos ao terminar de falar sobre a parábola do semeador, o Senhor chegou até a clamar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer que o que ele falou tem uma grande importância para nós e para nossas vidas. Agora, veremos porções da palavra de Deus, nas quais o Senhor ou o Espírito Santo falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Além da parábola do semeador, na qual o Senhor disse tais palavras, nós temos também isso na parábola do joio. Vamos ver em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós precisamos saber que o joio é uma erva daninha muito parecida com o trigo, mas as suas sementes têm uma característica: facilmente contraem fungos e fungos venenosos. Então, suas sementes acabam se tornando sementes venenosas por causa dos fungos, e ao serem ingeridos, causam sonolência, náuseas, e até a morte. Então o joio, ao brotar, toda a sua aparência, as folhas, tudo parecem muito com os do trigo. O broto, as folhas, muito parecidos. É impossível distinguir o trigo do joio, até que cresçam, amadureçam e comece a produzir o fruto. O fruto do trigo é de um amarelo dourado, mas o do joio é de uma cor escura. Então nós podemos ver que temos o trigo e o joio.
são semelhantes. Você consegue separar quando os frutos são produzidos. Então, nós nos lembramos de Mateus capítulo 7, versículo 17, no qual o Senhor disse: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E no versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, nessa parábola, o Senhor mostra que precisamos dar atenção, não à aparência, precisamos dar atenção aos frutos. O trigo produz um bom grão, o joio produz um grão que é prejudicial ao homem. Nós podemos ver aqui que o Senhor, depois de ter proferido a parábola do joio, aconteceu o seguinte: ali em Mateus capítulo 13, o versículo 36 diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Podemos ver aqui, amados irmãos, amadas irmãs, que os discípulos não tinham compreendido essa parábola. E como nós falamos anteriormente, eles tinham um privilégio, que é de poder aproximar-se do Senhor e perguntar. Mas precisamos ver um ponto. Por que eles perguntaram? Porque tinham interesse, porque queriam compreender. Eles não simplesmente ouviram. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e deixam as coisas assim. Ouvem, mas não têm o interesse em penetrar na palavra, em compreender a palavra. Nós podemos ver que os discípulos tinham tal coração. Eles não eram como aqueles que nós mencionamos nas mensagens anteriores, aqueles com o coração endurecido, aqueles que tapam os ouvidos para não ouvir, aqueles que fecham os olhos para não ver. Não, mas eles são aqueles que têm um coração aberto, desejoso de receber a palavra do Senhor e compreender a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos o Senhor Jesus falou, proferiu a parábola do joio. Os discípulos não compreenderam, então foram perguntar ao Senhor. Então, isso nós veremos na próxima mensagem.